Bom dia, crianças, tudo bem? Então, nossa aula de hoje será de português. Na página 64 do nosso livro, nós vamos falar de texto expositivo. Então, a gente vinha falando antes sobre conto, o gênero textual conto, que o conto ele é aquele texto que é uma obra de ficção que cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, fantasia e imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto ele apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e o enredo. Ele se passa em um cenário geográfico. Geralmente, os contos, ele traz como cenário geográfico o castelo. Por isso que na nossa unidade do livro, ele começou com um castelo de gelo, né? E a gente falou sobre o conto A Princesa e a Ervilha, falamos sobre o conto A Bela Adormecida, contamos a parlenda da bruxinha que passa manteiga no pão, né? Que geralmente a bruxa é um dos personagens dos contos. Fizemos a sopa de letrinha com a fadinha, que também a fadinha é um dos personagens do conto. E hoje nós também fizemos o jantar do gato de botas, né? Que também se passou em um castelo, onde um homem morreu e deixou um gato de herança para seu filho mais novo. E o gato transformou o seu dono no conde de Carabás, né? E hoje nós vamos continuar a nossa unidade do livro falando de texto expositivo. Então, como a tia já falou, os contos são obras de ficção que criam um universo de fantasia e animação. Eles se caracterizam por serem concisos, por trazerem um único enredo e uma única ação, e também por ter personagens, narrador, ponto de vista e apenas uma ação, né? E o enredo. Essas são as características do conto. Se alguém perguntar para você, mas você vem estudando conto há tantos dias, e o que é um conto? Aí, criança linda, você vai dizer, o conto é uma narração de ficção, um universo onde seres e acontecimentos de ficção criam fantasia e imaginação. E ele se caracteriza pelo quê, criança? Ele se caracteriza por ser conciso, por ter narrador, personagem, ponto de vista e enredo, e por apresentar apenas uma ação. E também a sua estrutura geralmente é fechada, ele se desenvolve uma história curta em um cenário geográfico que geralmente é um castelo. E que os personagens do conto geralmente são príncipes e princesas, fadas, rainhas e bruxas. E aí, hoje nós vamos estar falando de texto expositivo. E o que é um texto expositivo? É um tipo de texto que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem de forma clara e possível. Ele é descritivo, preciso e esclarecedor e compreensível. O texto expositivo, ele traz como característica as informações sobre um objeto ou sobre um fato específico. Então, as características do texto expositivo é porque ele traz informação sobre um objeto ou sobre um fato específico. E sua descrição e suas características devem permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Por exemplo, hoje tia vai apresentar aqui para vocês um objeto, que ele será o nosso objeto de estudo hoje para exemplo de texto expositivo, certo? O objeto que tia vai apresentar é esse aqui, ó. O que será esse objeto? Como é o nome dele? Então, vamos falar de texto expositivo. O nome desse objeto aqui é um castelo. E aí, tia vai expor para vocês o que é um castelo. E o que é um castelo? Um castelo, ele traz as torres, certo? Ele traz a muralha e ele traz a porta central. Então,
Ele traz também os fossos, que são a área aqui, ó, geralmente de água ou de terra montanhosa, que provoca o difícil acesso ao castelo, certo? Os castelos nunca são construídos em lugares planos, sem nenhuma dificuldade de acesso. Geralmente eles são construídos em lugares de bastante dificuldade de acesso, ou que tenha água em volta, ou que tenha montanhas. Então, o castelo, no texto expositivo, que Tia vai expor como objeto de estudo para você, o texto expositivo é isso aqui, o objeto de estudo é um castelo. E a exposição de um castelo é que ele traz torres, muralhas, portas, fosses, que é a dificuldade de você chegar até ele, que pode ser água, pode ser montanhas. E aí nós vamos lá para o nosso livro de português, na página 64, vamos recortar as informações sobre castelo, na página 186, e aí nós vamos estar pregando essas informações para que a gente saiba o que é um texto expositivo, que está expondo para nós o que é o castelo, como é a proteção de um castelo, que a proteção de um castelo se dá através da porta central, se dá através das muralhas, dos fosses, se dá através das torres onde os soldados procuravam jogar pedra nos seus inimigos, através das fendas das torres dos castelos. E aí, vamos para o nosso livro, estudar hoje sobre o castelo, o nosso texto expositivo. Então, vamos lá. Na página 64 do nosso livro, ele vai trazer assim, ó. Aqui está o nosso castelo, na página 64. A gente vai na 187 e vai arrancar para preencher esses espaços aqui, certo? São 5 espaços que a gente precisa preencher. Então, no primeiro espaço, que vem falar do portão levadício, a gente vai colocar lá da página 187, a gente recorta e cola grade pesada para proteger o portão do castelo. No número 2, torre da guarda, a gente recorta e cola. Os soldados jogavam pedra nos inimigos pelas fendas da torre. No número 3, a gente recorta e cola. Muro alto e largo do castelo, é possível andar sobre ela e atacar os inimigos, que os soldados na época jogavam pedra nos inimigos, pelas fendas das torres. Número 4, vala cheia de água em volta do castelo, que são os fossos. E o número 5, ponte levadiça, feita de madeira e único acesso ao castelo, pode ser erguida rapidamente. Então, você vai lá na página 187, recorta e cola as informações sobre castelo. E aí você vem para a página 65. Na página 65 vão estar assim: siga as pistas e pinte a palavra correta. Muro alto e largo de cerca que cerca e protege o castelo. Quem é esse muro alto que cerca e protege o castelo? É o macaco, a muralha ou mudava? Do alto dela, os soldados avistam os inimigos. Do alto da torta do tapete ou da torre. Grade usada para proteger a entrada do castelo. Essa grade se chama prato, portão ou ponte. Cheio de água, rodeia as muralhas do castelo. O acesso ao castelo se chama fogo, poço ou fossos. O que dificulta o acesso ao castelo é o quê? Destrave a língua. Leia rápido esse trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha de raiva roeu o resto. Escreva o nome dos personagens. Quem são esses personagens? Nós falamos no trava-língua de rato, de rei e de rainha. Então, você vai escrever o nome desses personagens desse trava-língua da tradição popular.
E aí você vira a página, na página 66, vai ter um conto desenhado, igual ao que tinha na página 20 do nosso livro, A Calça de Pedro. Lembram? Volte lá na página 20 e leia novamente A Calça de Pedro. E agora vamos fazer um conto desenhado? Ele começa aí e diz assim: agora é sua vez de contar uma história. Os desenhos vão ajudá-lo. A sua história pode começar assim. Então, aí tem vários desenhos de uma chave. Começa com o início da chave e vai até a chave formada, que esse é o objetivo do conto desenhado. Você iniciar a história e no final você ter um desenho, igual aquele da calça de Pedro. Então, só como exemplo, você pode começar o seu texto do jeito que você quiser. Mas como exemplo, tia vai dizer que você pode começar assim. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. Um dia a princesa foi passear pelo bosque e chegou a um lago. No lago havia uma ilha. A princesa brincou o dia todo na margem do lago. Quando chegou a escurecer, ela resolveu voltar para casa. No caminho, sem querer, tropeçou em algumas pedras. Chegando ao castelo, a princesa infelizmente não conseguiu entrar, pois havia perdido a chave. Onde poderá estar a chave do castelo da princesa? Cria a sua história bem linda, tira a foto e manda para a tia. Recorte as etiquetas da página 187 e cole nos lugares certos. Então, você vai colocar a etiqueta vestido, lobo, príncipe e coroa. E depois você vai pintar a última sílaba de cada palavra. Ou seja, dó de vestido, bó de lobo, a de coroa e pé de príncipe. As sílabas final de cada palavra é igual à sílaba inicial das palavras do quadro. Abacaxi, boneca, peteca e doce. Então, forme os pares. Então, você vai formar com a palavra vestido, você pode formar doce, pode formar também outra palavra. Por exemplo, doce, aí você já vai formar que já tá aí. Aí você pode formar outra palavra começada com dó. Por exemplo, dominó. Então, lobo, você vai formar boneca, como também você pode formar bolo e botão. Príncipe, você vai formar peteca, como também pode formar petisco. Coroa, você vai formar abacaxi, como também pode formar abacate e azeitona. Então, tira a foto da página 64, da atividade da página 64 e 65, 66 e 67 e manda para a tia registrar a sua atividade, certo? Tira a foto e manda para a tia ou no privado ou no grupo. Beijo e até a próxima. Tia aguarda o seu retorno mandando a fotografia da sua atividade, certo, meu amor? É muito importante para a tia receber a sua fotografia para a tia poder fazer os registros dos seus avanços.